Anúncio do presidente norte-americano Joe Biden de desistir de concorrer à reeleição. Ele vinha sendo muito questionado em relação à sua condição de saúde, sua condição cognitiva, sofrendo várias pressões dentro do Partido Democrata e também de eleitores do partido. E agora temos essa confirmação, Biden desiste da sua candidatura e já até anuncia apoio à sua vice Kamala Harris, para que ela seja a cabeça da chapa do Partido Democrata. Enfim, quais serão as consequências da desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição? De que forma isso mexe com a dinâmica da campanha? Quais aspectos devem ser levados em consideração para a escolha do substituto de Joe Biden e o Partido Republicano? Bem, vamos tratar tudo isso aqui nesta edição especial do Fast News. Comigo, nessa jornada, o editor de internacional, Fabrício Naitsky, a quem agradeço demais. Seja muito bem-vindo. Já estava trazendo também suas impressões, informações, as atualizações no Tá na Roda e continua com a gente nessa cobertura especial. Fabrício, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência as últimas informações, mas também seria importante a gente explicar quais são os próximos passos para o Partido Democrata definir quem irá substituir, de fato, Joe Biden. O atual presidente já manifestou apoio a Kamala Harris. Pois é, Daniel, boa noite a você, a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News nessa cobertura especial das eleições americanas, com o anúncio da desistência de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, que buscava a reeleição por lá. O Partido Democrata realiza no próximo mês de agosto, entre os dias 19 e 22, a Convenção Nacional do Partido, onde Joe Biden receberia a nomeação oficial para concorrer à reeleição, como ocorreu agora nessa última semana com Donald Trump na Convenção Nacional do Partido Republicano em Milwaukee, no Wisconsin. Agora a dinâmica muda levemente. Joe Biden declarou apoio a Kamala Harris para que ela seja a escolhida do partido para assumir então a nomeação, para ser a cabeça de chapa nessa disputa contra Donald Trump. Mas esse não é um processo automático, é todo um rito a ser cumprido pelo Partido Democrata, que a gente pode separar aqui, digamos, em 4 passos. O primeiro passo é o seguinte: potenciais candidatos do Partido Democrata precisam agora da assinatura, dos votos de centenas de delegados dos democratas para serem reconhecidos, então, como candidatos. Ou seja, aparentemente, qualquer pessoa afiliada ao Partido Democrata poderia se apresentar como disponível para concorrer às eleições. É claro que quando a gente fala de estratégia, união do partido, poucos candidatos, poucos nomes devem se apresentar além de Kamala Harris. Ela já disse que vai merecer e ganhar essa nomeação, mas outros nomes podem acabar surgindo, vozes mais dissidentes, vamos dizer assim. O segundo passo é o seguinte: 3.949 delegados de maneira individual e outros 750 superdelegados, aproximadamente, vão ser chamados, então, para realizar a sua escolha entre quem se apresentar como possível candidato, como possível nomeado do Partido Democrata. E aí, esses possíveis nomeados, quem se apresentar, vai precisar fazer uma espécie de campanha em relação a estes delegados, a estes superdelegados. Qual a diferença aqui, só para a gente deixar claro, entre delegados e superdelegados? Os delegados são aqueles conquistados por um candidato ao longo das prévias eleitorais, ao longo das primárias, que a gente acompanhou no começo do ano. São aqueles vencidos em todos os estados lá dos Estados Unidos, onde há a primária, onde há caucus, e aí eles são determinados de acordo com a votação. Bom, os superdelegados, já num terceiro passo, podem ou não participar já dessa escolha, a depender do total de votos. É necessário uma maioria simples para que alguém receba a nomeação oficial. Então, já que estamos falando aqui somados de cerca de 4.700 delegados e superdelegados, pouco mais ali de 2.200, 2.300 delegados são os necessários para conseguir a nomeação. A partir do momento que isso aconteça, e isso pode acontecer de forma já um pouco antecipada, através de uma conferência virtual, nós temos a confirmação de quem será o indicado do Partido Democrata para concorrer às eleições. Mais tardar, claro, na Convenção Democrata em Chicago, no estado de Illinois, entre os dias 19 e 22, quando aí, além da confirmação do candidato do partido à presidência, nós teremos também a nomeação de um vice. Nesse aspecto,
um rito bastante parecido com o que a gente acompanhou nessa última semana com o Partido Republicano, quando Donald Trump, que já era pré-candidato e já sabidamente seria o colocado para disputar as eleições pelo partido, indicou J.D. Vance na segunda-feira. J.D. Vance teve a nomeação confirmada na quarta-feira e aí na quinta-feira, há cerca de 3 dias, Donald Trump teve a sua nomeação confirmada à presidência, à candidatura para presidente dos Estados Unidos. Daniel. É isso, Fabrício Naitz, que editor de internacional aqui da Jovem Pan, ele está monitorando tudo o que acontece, o que sai, inclusive, na imprensa norte-americana, as repercussões, e faremos também um giro de análises com vários convidados. Você, é muito importante que fique com a gente aqui na Jovem Pan News, nessa cobertura especial. Eu vou chamar o Acácio Miranda. Vocês já acompanham a programação, conhecem o Acácio, participa dos nossos programas e telejornais, vai trazer suas impressões acerca desse processo eleitoral norte-americano, desistência de Joe Biden, de que forma isso mexe com a campanha nos Estados Unidos, sobretudo o desafio agora do Partido Democrata. Cássio, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, mais uma vez aqui na Jovem Pan News, uma cobertura especial e você é sempre bem-vindo. Boa noite, Daniel. Prazer falar com você e uma boa noite especial à nossa audiência. O Fabrício foi muito assertivo nas ponderações dele, ele explicou todo o processo. Eu acrescentaria um único elemento. Talvez a desistência do Joe Biden dê um protagonismo para os democratas que eles não tinham conseguido até então. Se nós lembrarmos, na última semana nós só falamos sobre Donald Trump e o atentado que ele sofreu. Essa desistência do Biden reverteu um pouco da visão, pode reverter um pouco da visão que o eleitorado norte-americano tem, até um certo sentimento de dó, de complacência com ele nos Estados Unidos, e isso pode ser aproveitado pelos democratas. Tá certo. O Vladimir Feijó, especialista em relações internacionais, sempre nos ajudando aqui na programação da Jovem Pan News, com a gente diretamente de Minas Gerais, Belo Horizonte. Vladimir, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Claro, para começar, a sua avaliação sobre a desistência de Joe Biden. Ele acaba sucumbindo à pressão das últimas semanas, principalmente após aquela performance muito questionável no debate eleitoral. Enfim, de que maneira isso mexe com a campanha democrata? O tempo é curto. O partido terá de se organizar para escolher um substituto. Kamala é o nome mais forte? Boa noite, Daniel. Uma satisfação estar de volta contigo. Pois é, quando apareceu a notícia do Covid, de duas umas eu pensei. Ou o Joe Biden estava usando essa desculpa do distanciamento social obrigatório para fugir da pressão dos membros do Partido Democrata que insistem ou insistiam na desistência dele e também dos financiadores de campanha, ou era a notícia do gato subiu no telhado. Era o próprio Partido Democrata fazendo o que o Fabrício chamou a atenção e agora o Acácio também disse, de roubar tempo na televisão, na rádio, na internet, do holofote no Partido Republicano e no Donald Trump. Por essa publicidade de curiosidade, né, gratuita, da boca na boca e no jornalismo, portanto, eles pensando momento a momento noticiário. A própria escolha da Kamala Harris, se for oficializada, eu imagino que deve ser feita da mesma forma. Veja, eles anunciam hoje que o Joe Biden vai falar à nação. Pode ser que eles vão cozinhar essa notícia por 1 ou 2 dias, roubando o holofote. Depois, o aval a Kamala Harris está soltando no tweet, político aqui ou acolá, mas ainda não oficiaram o nome dele. Como o Fabrício disse, tem essa possibilidade. Ou eles já formam uma chapa numa convenção digital e já saem fazendo campanha, ou então eles também podem jogar para mais 20 dias a conta gotas, o nome da Câmara como provável, nome de outros como provável cabeça de chapa ou prováveis vices, para exatamente ocupar o noticiário. Então, assim como a eleição mudou depois do dia 13, com o atentado ao Trump, muda mais uma vez agora. O Partido Democrata ganha uma janela de oportunidade, eu comentei na roda e vou comentar aqui de novo, de no
no mínimo, usar esse spinning eleitoral de que o Partido Republicano apresenta renovação da política apenas em 2028, com o Vance sendo provável candidato a presidente da República, e agora eles podem apresentar a Kamala Harris na faixa de 50 alto de idade, quem sabe um vice até 50 ou 50 e poucos anos de idade, e dizer, olha, a gente está apresentando renovação da política agora. Não sei se o eleitorado vai querer e cair nesse discurso, mas é uma chance que o partido tem, sim, de fazer um spinning em seu favor. Pois é, são aspectos interessantes e, como bem destacou o Vladimir e o Acácio, nos últimos dias, Donald Trump estampou as páginas dos portais de notícias em todo o mundo. Ele foi a notícia. Teve o atentado no fim de semana da semana passada, depois as convenções republicanas, decisões favoráveis da justiça a Donald Trump, o comício de ontem, que ele retomou o velho estilo de criticar, ser ácido, utilizar de ironias para atacar o Partido Democrata, especialmente Joe Biden. Vamos fazer um giro de análises, questionamentos aos nossos convidados, o Acácio Miranda e também o Vladimir Feijó, também o Fabrício Naitsky aqui na roda com a gente. Fabrício, ia pedir por gentileza para você questionar o nosso convidado, o Acácio Miranda, por favor. Acácio, boa noite, é um prazer falar com você, com o professor Vladimir também. Gostaria de saber, na opinião de vocês, o seguinte: há muitas manifestações feitas até agora, tanto por líderes democratas quanto por líderes internacionais, dão a entender que a carreira política de Joe Biden está de fato encerrada. Agradecem ao seu tempo como líder político, pela sua carreira, pelo seu serviço público. E ele já tem, de fato, uma idade avançada, e isso claramente foi o fator determinante para ele abandonar essa corrida eleitoral. Até que ponto você acredita, Acácio, e depois eu gostaria de ouvir a opinião do professor Vladimir também, que Joe Biden estará envolvido em uma eventual campanha de quem quer que seja o nomeado do Partido Democrata? Fabrício, boa noite. Eu acho, em primeiro lugar, que ele estará envolvido, até porque ele será presidente da República e, obviamente, neste momento, o maior expoente dos democratas. Em segundo lugar, a gente precisa olhar para a própria carreira do Joe Biden. O Joe Biden foi vice do Barack Obama e foi escolhido como vice do Barack Obama porque, à época, diziam que o Obama tinha pouca experiência e o Joe Biden já estava no Senado dos Estados Unidos há quase 40 anos. Então, independentemente das fragilidades que ele apresente neste momento, ele é um expoente dos democratas e é uma liderança democrata que conhece os meandros do partido. Então eu acho que ele será utilizado. E a própria postura, a própria atitude dele no dia de hoje será utilizada como uma demonstração de apreço à democracia. Ele assume as suas fragilidades, assume as suas deficiências, abre mão de uma candidatura em prol de alguém que esteja mais apto neste momento. Acho até que esta postura será utilizada como forma de confrontar Donald Trump. Donald Trump, todos nós sabemos que tem um apego ao poder. Donald Trump escolheu um vice que é uma versão mais jovem dele, então todos esses pontos serão confrontados e serão indicadas essas possibilidades em relação ao Trump e serão aproveitados estes pontos em relação ao Joe Biden. Pois é, o Vladimir Feijó também fará sua ponderação sobre esse questionamento do Fabrício Naitsky. E eu coloco um outro questionamento, se puder emendar, por gentileza, porque, Vladimir, a gente já pôde acompanhar a manifestação de alguns parlamentares na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, questionando se o presidente Joe Biden, já identificando que não teria condição de disputar essa eleição contra Donald Trump, e talvez, se viesse a sair vencedor, comandar o país por mais 4 anos, se ele teria a condição de terminar o mandato como presidente da República. Já há um burburinho, uma movimentação, e possivelmente durante a semana cresça o coro para que ele renuncie. Queria que você também trouxesse sua reflexão acerca dessa possibilidade.
Boa noite, Fabrício. Tá fácil, Daniel, de combinar as coisas. Ele deve ser utilizado na campanha pelo simples fato de, como presidente da República, o que ele falar tem visibilidade. Um dos grandes temas, e em especial nos estados pêndulo, esses em que a decisão deve ser definitiva para o colégio eleitoral, é a situação da economia, o custo de vida. Ele insiste que está entregando uma economia melhor. Claro que o Donald Trump bate na tecla que a inflação acumulada prejudicou a qualidade de vida e não adianta a inflação estar declinante, não adianta o índice de desemprego estar declinante. Mas ele pode apresentar isso. Mas como o Daniel chama a atenção, ele falando como presidente, podem abrir espaço para a própria Kamala Harris usar essa mesma plataforma, afinal ela fez parte dessa chapa que governou, apesar de ficou bastante tempo escondida, e usar o holofote como presidente, como candidata durante a eleição. O Joe Biden, eu imagino que se for utilizado na campanha, deve ser com alguma cautela, em especial naqueles estados em que ele tem um índice entre credibilidade e descrédito negativo, então devem usar com cautela a imagem dele. Mas pode sim, aqui ou acolá, encontrar algum spinning, dentre outras, o tema que é de interesse do eleitorado desses estados pêndulos, que é a integridade da eleição. E ele, portanto, diante as dificuldades, abdicando de concorrer para focar no legado do fim do mandato, é, como a Cássio chamou a atenção, apresentado como um patriota. Foi assim que o Obama o chamou na nota da internet, para exatamente fazer contrapeso com a imagem do Trump sendo patriota. E não vamos esquecer aquela imagem dele de punho cerrado, com o rosto sangrento e a bandeira ao final. Então podem os membros do Partido Democrata tentar usar essa imagem, sim, do Biden, um patriota, para contrapor a Trump, que também se apresenta como patriota. Pois é, sem dúvida alguma, também tem aspectos que nós precisamos tratar sobre o outro lado da moeda. Queria até questionar o Acácio Miranda sobre o que pode mudar na estratégia de campanha do Partido Republicano de Donald Trump. Dá para dizer, Acácio, que Trump é um dos responsáveis, talvez o maior responsável pela desistência de Joe Biden? Porque nos últimos meses, quem acompanha Donald Trump nas redes sociais pôde acompanhar vídeos e mais vídeos em que ele atacava, se utilizava de ironia, fazia uma compilação de imagens daquelas situações de aparente esquecimento de Joe Biden, confusões, tropeços, inclusive, cai de bicicleta, cai na escada do avião, enfim, aquelas cenas não muito agradáveis para um presidente da República. Mas, enfim, foi a melhor estratégia, porque ele corre o risco agora de ter um adversário muito mais espinhoso, não? Daniel, você tocou num ponto fundamental. O Donald Trump usava muito bem essa estratégia de apontar as fragilidades do Biden, mas verdade seja dita, em nenhum momento ele quis que o Biden abandonasse a disputa, porque o Biden era o adversário ideal para o Trump. Se nós lembrarmos do debate que aconteceu nos Estados Unidos há 15, 20 dias atrás, a sobreposição, especialmente a sobreposição física do Trump em relação ao Biden era evidente e ele usava isso como estratégia, especialmente o fato do Biden se mostrar incapaz de contrapor as ponderações do Trump. Agora, seja Kamala Harris, seja o governador da Califórnia, que acho que são os dois principais candidatos neste momento, o Trump muito provavelmente sequer comparecerá aos debates. Eu estava assistindo aqui 2 televisões norte-americanas e todos são unânimes ao dizerem: o Trump não irá mais aos debates, porque ele sabe que ele pode ser confrontado agora por alguém mais jovem que ele, alguém que não caia nas suas armadilhas de neurolinguística, alguém que conheça efetivamente os dados da administração. Então essa troca é ruim para o Donald Trump e eu confesso a você que neste momento eu não sei de que forma os estrategistas republicanos darão uma resposta a esta troca de candidato democrata. Tá certo.